Olá! O Dia do Fico foi um evento muito importante na história brasileira, principalmente relacionado à independência do Brasil. A declaração de Dom Pedro I que ficaria no Brasil mostrou o distanciamento de Portugal e mais tarde levou à independência do país. A estadia de Dom Pedro I no Brasil foi algo muito discutido na época, e tanto as elites brasileiras e portuguesas acompanharam de perto o episódio, com a coroa portuguesa pressionando para que Dom Pedro voltasse para Portugal e que o Brasil fosse novamente rebaixado ao status de colônia. Nesse cenário, vamos supor que Pedro I atenda às demandas das elites portuguesas e volte para Portugal em 1822, deixando assim o Brasil sem um descendente da dinastia portuguesa no controle. A situação no Brasil em 1822 era agitada. A maior parte dos setores da sociedade pressionavam pela independência brasileira, um sentimento que se fortalecia ainda mais olhando seus vizinhos, já que em 1822 países como Argentina, Chile, Colômbia e México já tinham conquistado sua independência da Espanha, algo que impulsionava ainda mais o sonho brasileiro de se tornar independente. O Brasil permaneceria por mais alguns anos sendo atrelado a Portugal. Porém, por volta de 1825 os brasileiros tomariam medidas drásticas para conquistar a independência, já que nessa situação não há Dom Pedro I para declarar a independência do Brasil, provavelmente isso seria feito por algum outro líder local. Isso é algo que seria perigoso para a unidade do Brasil. Dom Pedro I foi um líder que, apesar de todos os problemas, no final das contas conseguiu unir todo o Brasil sob uma figura. Sem ele, líderes locais começariam a lutar pela independência de suas regiões, mas sem uma figura central do Brasil como uma nação única. Com aproximadamente um ano de luta, o Brasil conseguiria alcançar sua independência, provavelmente sob uma república igual à maioria dos outros países latino-americanos. Porém, sem um governo centralizador que tentasse manter a nação unida, o Brasil começaria lentamente a se fragmentar, assim como aconteceu com a Gran Colômbia e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Por volta do ano de 1829 os confrontos internos começariam. Revoltas pela independência do Norte, Sul e Nordeste seriam as principais ocorrendo, e como o governo ainda estaria muito fragilizado, esses movimentos separatistas teriam sucesso, fazendo assim que o Brasil se fragmentasse em 5 países. A região Sul se separaria e seria proclamada a República Rio-Grandense, o Nordeste se tornaria a Confederação do Equador, a região Norte seria a República do Grão-Pará, a parte mais central do país se chamaria República Transatlântica, enquanto a região Sudeste talvez continuasse se chamando Brasil ou poderia ter algum outro nome. O fato é que sem Dom Pedro I e o governo inicial centralizador de sua monarquia, o Brasil teria uma grande chance de se fragmentar, e a história dos povos falantes de português na América do Sul seria completamente diferente. Com o passar do tempo, alguns dos países se destacariam em cima dos outros, porém é complexo saber como seriam as condições de vida em cada um deles e seu desenvolvimento, já que supor mais de 150 anos de história imaginária de cada um e as decisões e políticas dos governantes deles durante todo esse tempo é praticamente impossível. Resumindo, o Dia do Fico foi de extrema importância para a união do Brasil. Sem ele, a situação do país seria semelhante ao que aconteceu na América Espanhola. Obrigado por assistir.